Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo interessante que se chama Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido se for uma pessoa boa. Não espere que você, sendo um servo de Deus, alguém temente a Deus, que você estará isento e livre de todo tipo de maldade. Muito pelo contrário. Você sendo um servo de Deus, você provavelmente será perseguido. Está aqui nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos diz isso. Você, sendo servo de Deus, sendo temente a Deus, sendo justo, você vai ser perseguido. Inclusive o termo testemunha também no grego tem a ver com a palavra mártir. Aquele que morre, que sofre a pena por testemunhar daquela coisa. Que ele diz que é verdade. Nos tempos antigos, quando uma testemunha era levada no julgamento, se a testemunha fosse pega em mentira, ela sofreria o mesmo castigo do acusado. Claro que às vezes a testemunha poderia não ser pega por engano, e o acusado também. Então os dois sofreriam a mesma condenação por engano. Mas testemunha implica nisso, em sofrer o que é necessário para confessar a verdade. E é interessante que, sendo testemunha de Cristo, você vai encontrar muito problema na vida. Não estou te chamando para vir para a igreja, para conhecer a Jesus, para conseguir algo muito fácil, alguma facilidade, algo de bom para a sua vida. Não, estou dizendo, você tem que aceitar a Jesus para encarar um monte de problema, para encarar um monte de dificuldade, porque Jesus transforma a sua vida, Jesus faz diferença na sua vida e por isso o mundo vai te odiar. Venha para Jesus se você quer servir a Ele, mas sabendo que você vai ser odiado pelo mundo. As pessoas vão ter raiva de você, vão odiar você, vão querer matar você por o simples motivo de você amar Jesus. Não pense que quem for um cristão ele será a pessoa mais benquista da sociedade. Muito pelo contrário. Não é assim não. Vamos ver o que nos diz 2 Timóteo 3. Continuando um texto que eu estava lendo outro dia, vamos ler aqui no versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi perseguido em vários lugares e que ele teve que suportar aquela perseguição. É interessante que nós aprendemos aqui que um cristão ele não deve simplesmente se desviar de uma perseguição, ele tem que suportar a perseguição. Isso que é muito difícil para quem não é verdadeiramente convertido. Porque se uma pessoa está na igreja e não é verdadeiramente convertida, ela não consegue suportar a perseguição por amor de Deus. Mas aquele que é verdadeiramente um crente, ele suportará a perseguição por pior que ela seja. Nós vemos ainda, por exemplo, em países árabes, onde o islamismo tomou conta, que cristãos são mortos todos os dias. E ao mesmo tempo esses cristãos são mortos e muitos árabes começam a ver nesses cristãos um exemplo de fé maravilhoso e muitos começam a abandonar o islamismo para seguir o cristianismo, mesmo que secretamente. Porque veem que o testemunho daquelas pessoas de não negarem a sua fé, mesmo perante a espada, mostra quem elas são, que é alguém maior do que o Islã, alguém maior do que Maomé, que é Jesus, obviamente. E é interessante ainda que Paulo, quando diz que ele sofreu muita perseguição, ele diz, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De todas essas coisas que Paulo passou, o Senhor livrou. Mas no final, Paulo não foi livre de ser decapitado, condenado. Então, o cristão ele está sujeito a muitas perseguições. Deus o livrará de muitas perseguições, mas haverá alguma que o Senhor não livrará. Por quê?
porque você chega à estatura perfeita. Quando você chega à estatura perfeita de servo de Deus, Deus não te quer mais aqui, Ele te quer na glória. Aí Ele permite até que uma perseguição te atrapalhe, mas não é regra. De modo geral, Deus te liberta da perseguição. Mas você sempre será perseguido. E o que diz aqui Paulo ainda? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Observe, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, quem não é perseguido, quem não tem problemas com seu cristianismo, obviamente não vive piamente segundo Cristo Jesus. Porque é uma qualidade, um imperativo do cristão que ele seja alguém perseguido pelo mundo, porque ele é diferente do mundo e o mundo vai odiá-lo. Se o mundo o odeia, o mundo o persegue. E se o mundo o persegue, obviamente ele está agradando a Deus. E entretanto, os perversos e impostores irão de mão a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, ao momento em que você está sendo perseguido como cristão, os perversos e enganadores e impostores, eles estão enganando a si mesmos. E estão enganando os outros na questão espiritual e estão cada vez mais caminhando para a perdição. Eles estão enganando e sendo enganados. Portanto, quando vier perseguição sobre sua vida, lembre-se do que diz a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Que aquele que quer viver conforme a palavra de Deus será perseguido. Então, se de repente você encontrar perseguição, mantenha-se firme, porque a Bíblia diz que nós devemos suportar as perseguições e não evitá-las e não combatê-las, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas devemos suportar as perseguições. E o mais difícil não é você combater as perseguições ou contornar as perseguições. O mais difícil é você realmente suportar as perseguições. Suportar perseguições é de veras terrível, muito terrível, mas Deus dá força. A palavra de Deus ainda nos diz que Deus não nos tentará mais do que podemos suportar. E se Deus não nos tenta mais do que podemos suportar, obviamente Ele tem uma coisa muito melhor para você. E Ele sabe a hora em que você vai, seja em paz no seu leito, ou seja até mesmo através de uma perseguição. Deus está no controle da sua vida e fará de você uma pessoa abençoada e abençoadora. Amém.